Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês e uma coisa me chamou bastante atenção. Foi a comparação, a analogia entre o ventilador e o moinho. Isso me chamou muito a atenção, principalmente quando a comparação teve a ver com a dinâmica do culto. Os dois parecem terem coisas muito similares, né? Suas pás ou suas hélices, o girar, a semelhança é muito grande. Mas algumas diferenças precisam ser ressaltadas e vistas, e principalmente nessa comparação com um culto de adoração ao Senhor. O moinho, ele gira de acordo com o vento. Se o vento girar de trás para frente, a pá vai girar num sentido. Se ventar da frente para trás, ele gira em outro sentido. Dependendo do ângulo que o vento está soprando, é para onde ele vai girar. Ele vira, o vento está para cá, ele vai se condicionando. Vira para lá, ele vira. E quando ele vira, e quando ele gira, ele produz energia. Ao contrário do ventilador, que também gira, mas que gira para onde você quer que ele gire. Aliás, ele produz o vento. E mais do que isso, ele não gera energia, ele consome a energia. Nos dois ambientes vão estar ventando. Mas a diferença do vento que sopra e o que está acontecendo é muito grande. Enquanto o vento está soprando, as coisas estão acontecendo e se movimentando no ambiente do ventilador. Ele é programado. Você quer que ele gire o tempo inteiro, ele vai girar o tempo inteiro. Você não quer que ele gire, que ele vá com o vento apenas para um local, você o paralisa. E durante todo o processo, ao invés de uma energia estar sendo gerada, uma energia estará sendo consumida. No ambiente do moinho é diferente. Quem decide para onde as pás viram não é? Ou o indivíduo, é o vento. Se não tem vento, a pá não gira. E durante todo esse processo de vento, não há consumo de energia, e sim produção de energia. Eu fico pensando realmente, o que diz respeito a um culto que sempre precisa cumprir o mesmo protocolo, precisa ser sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, né? Me parece que ele é mais um ventilador do que um moinho. Ao invés de gerar, o Osias falou algo muito importante. Hoje é o primeiro dia da semana. A igreja é quase um posto de combustível, onde precisamos vir aqui nos abastecer, né, para lidarmos com essa semana desafiadora. Mas se não prestarmos atenção, ao invés de gerarmos energia nas pessoas, vamos consumir a energia das pessoas. Vamos consumir a energia das pessoas dependendo do assunto que vamos trazer em pauta. Dependendo do tipo de mensagem que nós vamos pregar para as pessoas. Dependendo da atitude que vamos tomar durante o culto, porque tudo é culto. É culto no estacionamento, é culto na recepção, é culto no ministério infantil, é culto, certo, na ministração da oferta, é culto na entrega dos envelopes, do louvor, tudo é culto, da apresentação das crianças. E a grande pergunta é, esse culto está gerando energia ou esse culto está roubando energia ao invés de gerar?
Às vezes vale a pena observarmos se estamos frequentando ambientes, certo? Se estamos conversando com pessoas que está criando energia em você ou está sugando energia. Ou seja, você sai de um culto, você sai de uma conversa, você sai de um lanche, você sai de um telefonema exausto, exaurido, porque o assunto tratado, aquilo que estava, né, cuja qual você estava inserido, não estava gerando em você. Eu sei que muitas vezes nós vamos precisar, né, aliás, só geramos energia porque vamos precisar gastar essa energia. É verdade, mas é importante nós observarmos isso. Um culto onde quem age é o Espírito Santo de Deus. Um culto onde às vezes não precisa ter palavra, é só adoração. Às vezes a maior parte do tempo ele será de joelho. Vai ter dia que vai ter profecia, tem dia que não tem dia que tem cura, tem dia que não tem. Tem dia que se fala língua estranha, tem dia que não se fala, tem dia que o louvor parece que o céu rasgou, tem dia que o louvor está cantando e que parece... Por quê? Porque cada dia é um dia. As coisas são diferentes, porque quem age aqui não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é estar atento para captarmos deste ambiente aquilo que precisamos para a nossa semana, porque não tem sido fácil. Então eu vou fazer uma reflexão com vocês. Este culto é um pouquinho mais, né, mais acelerado, nós temos o outro às 20 horas, mas nós vamos... eu quero pegar hoje Lucas capítulo 4. Marca na sua Bíblia depois para você ler, são 43, me parece, 44 versículos. 44 versículos. E eu gostaria de ter a oportunidade de falar do conjunto inteiro. Mas, vamos aqui, ó. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção. Ó Pai, para gerar energia através da tua palavra, do teu Espírito e da tua presença. Para mim, ó Pai, e para todos aqueles que estão agora aqui presentes, para todos aqueles que estão, ó Pai, nos acompanhando agora pela internet, e para todos aqueles que terão acesso a este ambiente, ó Pai, posterior ao horário de culto. Que a tua bênção seja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso, vamos começar por aqui. Eu mexi aqui, só Jesus. Ô Senhor. Isso. Vamos dar uma olhadinha, porque esse texto diz: Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo. É assim que abre o capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mas o que foi que aconteceu no capítulo 3? Por que é que Jesus está cheio do Espírito Santo? Olha só, ele está iniciando o seu ministério. O finalzinho do capítulo 3 é a narrativa com o batismo de Jesus. Ele vai ser batizado no Jordão por João Batista. E no momento do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. Ele ouve uma voz que lhe oferece a identidade. Deus vai dizer a Jesus, como humano, quem ele é. Você é meu filho amado. Você é meu filho. A mensagem é essa. Você é meu filho quando? Sempre. Nunca se esqueça de que você é meu filho. Se as pessoas vão te ver como tal, você é meu filho. Se as pessoas não vão reconhecer você como tal, você continua sendo meu filho. Se tudo for bem para você, você é meu filho. Se tiver tudo dando errado para você, você continua sendo meu filho. Essa é uma frase impactante dita por Deus a Jesus. Será que ele precisaria ouvir isso? Talvez não.
Mas Jesus não está vivendo simplesmente para si. A vida de Jesus tem a ver com todos aqueles que virão posterior a ele. Para essas pessoas ele quer deixar um legado, ele quer deixar uma mensagem, ele quer deixar um exemplo. Então por isso observarmos o que vai acontecer com ele é importantíssimo, porque a vida dele está diretamente ligada à nossa, porque a Bíblia nos diz que sem ele nada poderíamos fazer. E dentre essas coisas está o seu exemplo. No capítulo 3, ele é cheio do Espírito. E por que ele vai ser cheio do Espírito Santo? Pelo que vai acontecer com ele no capítulo 4. O verso 1 que está na tela diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado, certo? Pelo mesmo Espírito no deserto. Antes de ir para o deserto, Jesus é cheio do Espírito Santo. Porque no deserto, quem vai fazer diferença na vida dele é o Espírito Santo. Eu queria colocar de uma maneira profética hoje, domingo, primeiro dia da semana, como Lucas 3. O dia onde nós vamos nos encher do Espírito, porque amanhã nós vamos sair para o deserto. E quando formos para o deserto, não vamos sozinhos, vamos cheios do Espírito Santo. Porque no deserto nós vamos enfrentar as dificuldades, as adversidades, os problemas, as crises, as tentações. Mas no deserto, o próprio Jesus, antes de ir, ele se enche. Antes de ir para esse ambiente, né? Ele vai cheio do Espírito Santo, para que ele tenha condições. Por favor, entenda uma coisa que é muito preciosa. Não coloque Jesus com superpoderes para lidar com o pecado. Ele não tinha. Jesus tinha que ser idêntico a Adão. Porque se Jesus não é idêntico a Adão, não é justo. A Bíblia diz que o pecado entra por um homem e o pecado sai por um homem. Ok? Então, Jesus como homem, como ser humano, ele não se sobrepõe a Adão. Se ele pudesse usar seus poderes sobrenaturais para dominar o pecado, poderes cujos quais Adão e postura cujas quais Adão não poderiam acessar, não haveria justiça, Deus seria injusto. O que nós olhamos aqui é a maneira cuja qual tanto Adão quanto Jesus lidava com aquilo que ele tinha acesso, ok? Com aquilo que ele podia acessar. O Adão podia acessar a Deus do mesmo jeito que Jesus. Mas ele não fez. Então não sei qual vai ser seu dia ou como vai ser seu dia amanhã. O que você tem para pagar, o que você tem para enfrentar. Quais serão os problemas que você vai enfrentar, o que você tem que resolver. Eu só sei que o deserto, ele vai vir amanhã. Então eu vou te dar um conselho hoje: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu posso ser? Pode, porque você é filho de Deus. Filho de Deus. É assim que funciona. Então nós olhamos para o verso 1, nós vemos que ele vai para o deserto no verso 2. Mas ele só vai vencer no deserto a partir do versículo 2. Por aquilo que ele está levando no versículo 1. Ele vai para lá, você quer ir para casa e ter vitória? Vai cheio do Espírito Santo. Você quer ver as portas se abrirem? Vai cheio do Espírito Santo. Você quer ver você prosseguir sem ficar decepcionado? Vá cheio do Espírito Santo. Porque se ele for com você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas você não será atingido.
Mas pastor, tem muita gente caindo. Pois é, mas você precisa decidir a que grupo você vai fazer parte. É assim que funciona. Então começa por aqui, porque a partir do verso 2, coloca aí, eu vou tentar ler o mais rápido possível, certo? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve, verso 2. Aqui nós temos duas coisas preciosas para aprender com o evangelho para gente grande. Primeiro, já ouviu falar que quem jejua não deve contar para os outros que jejuou? Sim ou não? Quando Jesus jejua no deserto, ele está com quem? Com quem? Ele está sozinho, fala assim, sozinho. E ele jejuou, sim ou não? Então, como é que Lucas escreveu? Se Jesus estava sozinho. Foi porque Jesus contou. Fui para lá e jejuei. A Bíblia diz que não é para fazer alarde, não é para criar promoção, você está entendendo? Mas tem gente que vai fazer um jejum, aí vai na casa dos outros na hora do café da manhã. Aí a pessoa, toma um café? Não estou com fome, não, mentira. Muitas vezes você está com fome, então você fala, eu estou num propósito, pronto, acabou. Não anula não, tá certo? Então ele fica sem comer quantos dias? O jejum dele acabou? Sim, certo? Durante 40 dias ele fez o jejum, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome, sim ou não? Sim, ele está com fome, sim ou não? O jejum dele acabou, sim ou não? Sim, então ele pode comer, sim ou não? Isso que eu quero que você entenda. O que Satanás vai oferecer a Jesus é perfeitamente legítimo, é perfeitamente legal. Não há nenhuma restrição. O jejum dele já acabou. E quem encerra um jejum, uma das primeiras coisas que vai fazer é uma refeição. Às vezes ela é bem tranquila pelo período que passou. Mas o que o Satanás vai oferecer a Jesus é legal. É tão legal que é amparado por textos bíblicos. Talvez você jamais imaginaria que Jesus no deserto encontraria textos, certo? Que o embasassem tão bem para fazer determinadas coisas. Não tem comida? Não tem, mas se tu és o Filho de Deus, diga a essas pedras que elas se tornem em pães. Isso é um texto do Velho Testamento que Satanás está usando. Isso é um versículo bíblico que o diabo está usando. Que se alguém tiver fé, ele teria autoridade para dizer às pedras a se tornarem pães. Sim ou não? Jesus está com fome? Tem comida lá? Tem pedra lá? Ele tem fé para transformar as pedras em pães? Está tudo certinho. Qual é o grande problema dessa história? Não é o que vai ser feito, é quem é que está mandando. É o propósito. O problema aqui não é o fato é legítimo, ele tem autoridade. Sim, o próprio Deus não tirou a água da rocha? Não mudou o curso de pássaros para atender a demanda alimentícia de um povo que estava no deserto? Não fez sair uma moeda da boca de um peixe para pagar os impostos? É o mesmo Deus. Mas a quem Jesus estaria atendendo se tomasse aquela decisão? Essa é a grande questão. Então, no deserto, agora nós temos mais uma coisa. Jesus está cheio do Espírito Santo, mas não apenas do Espírito Santo. Jesus está cheio das Escrituras Sagradas, para que as Escrituras Sagradas o protejam das Escrituras Sagradas isoladas. Olha só, uma Bíblia que te proteja da própria Bíblia. Então preste atenção, diga assim, eu preciso conhecer a Bíblia para que eu me proteja contra versículos da Bíblia. Ok?
Muitas pessoas usam versículos isolados. Entende? Versículos que, isolados, eles parecem que te oferecem alguma vantagem. Quando é dito para ele, diga essas pedras para que elas se tornem em pães. O motivo pelo qual aquilo é dito não louva e não engrandece o nome do Senhor. Então, ao invés de atender aquilo, Jesus vai rebater aquilo com outro texto bíblico. E qual é? Nem só de pão viverá mas de toda a palavra que procede da boca de... E a história não termina. Não termina. É deserto. Entende? É um ambiente de tentação. Aquele que vai tentar, ele é ardiloso, então ele vai para a próxima fase. Se você estiver em perigo, leva Jesus ao pináculo do templo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, preste atenção o que diz, está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que eles te socorram, te protejam, e você não tropece. Olhe bem. Note que é uma guerra de conhecimento, porque no deserto, meu irmão, no momento de tentação, no momento de dificuldade, no momento da pressão, o Espírito Santo e a palavra de Deus é o que vai fazer diferença na sua vida. Entendeu? Se você tiver só a palavra e não tiver o Espírito, se você tiver o Espírito e não tiver a palavra, você pode ter problema. É a união dos dois. Lança-te daqui abaixo, Jesus disse, mas também está escrito. Como quem diz, não vem usar um textinho para mim não, que o que você sabe pouco, eu sei muito. Aliás, a Bíblia diz que ele é o verbo que se tornou carne. Entende? Se você vai amanhã, se você vai para o deserto, sem o Espírito Santo, e sem o conhecimento pleno da palavra de Deus, você pode se tornar um alvo fácil, porque está assim de gente citando texto bíblico na internet, que se você não tiver entendimento dos contextos, você cai no laço dos textos isolados. É assim que funciona. Jesus diz agora para ele, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas ele não desiste, ele continua, e ele vai novamente, agora dizer aqui a todos esses reinos, ou os reinos deste mundo, esse ambiente é narrado em Jericó. Quando você vai a Israel, Jericó é onde está o monte do precipício, o monte da tentação, né? O Jordão está abaixo. Então Jesus é batizado por João, segue, sobe, é isso que está descrevendo. Eu não sei, para te falar a verdade, eu não tive a curiosidade lá em cima, tem até um teleférico, mas eu não quis ir. Eu não sei qual é a perspectiva que se tem de reino. Talvez olhar lá de cima e olhar do outro leste, na Transjordânia, isso, do outro lado, certo? Síria, Arábia Saudita e todos aqueles que estão do outro lado. Olhar para trás e ver o deserto do Negev. Eu não sei qual é a perspectiva. Mas a perspectiva, independente da que seja, uma coisa está acontecendo. Me adore. Note que esse não é mais um texto bíblico. Se prostrado me adorares. 2 vezes, Satanás diz, está escrito, diga essas pedras para se tornarem pães. Adiantou sim ou não? Então ele tenta de novo. Está escrito, o Senhor dará ordem aos teus anjos a seu. Então já que a Bíblia não funcionou, que tal eu te oferecer glória? Que tal eu te oferecer honra? Que tal eu alimentar seu ego? Porque para o diabo, os fins, eles acabam justificando os meios. E quando ele diz isso, Jesus novamente diz para ele um texto: para trás de mim, Satanás. Apenas ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás.
E o diabo, o texto, eu gosto dessa colocação, porque o verso 13, coloca aí por favor, o 13. Passadas, que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o quê? O diabo foi embora? Não, ele se retirou. Aguardando o quê? O próximo. A próxima oportunidade. O próximo deserto. Você está entendendo? A próxima distração. A próxima. Ele é um oportunista e é isso que Jesus está nos mostrando. É isso que o capítulo 4 nos mostra. Vou para o deserto, vou todos os dias. Porque a Bíblia diz, todos os dias somos lançados como ovelha ao matadouro. Todos os dias. O deserto está nos esperando, no trabalho, na escola, com os amigos, na família, em todos os ambientes. Então Jesus, para o deserto, não vai sem o Espírito Santo. E para o deserto não vai sem o conhecimento da palavra. E sabe que se o diabo não venceu hoje, fique esperto. Porque ele, fala para quem está do seu lado, o diabo vai voltar. Fala para quem está do seu lado, ele nem foi ainda. Você está rindo porque às vezes o negócio é difícil. Então, capítulo 4, verso 14. A história muda um pouquinho. Então Jesus, no poder do, regressou para e a sua fama correu por toda vista. Isso. Ele está famoso. Verso 15. Isso. Ensinava nas sinagogas, sendo que ele está onde mesmo? Ele está onde? Ele está onde? Vai aí no 14 para você ler. Ele está onde? Ele está onde? Isso. Ele está isso. Ele está na Galileia. E na Galileia ele vai entrar nas sinagogas, sim ou não? E lá ele vai ser glorificado por... Todos gostam de ouvi-lo, todos querem ouvir o que Jesus está falando. As pessoas estão satisfeitas, param para prestar atenção, sim ou não? Isso, o que Jesus está mostrando é que muitas vezes as pessoas vão querer te ouvir, vão gostar da tua presença, vão celebrar você. Esse é um momento legal, mas aprenda uma coisa, ele não vai durar para sempre. Aprenda a viver num ambiente onde você é celebrado. Mas já já você vai descobrir que nem todos os lugares vão celebrar você. Nem todos os lugares vão gostar de você. E você tem que aprender a sobreviver num ambiente onde as coisas são a seu favor e num ambiente onde as coisas são contra você. Por isso, cheio do Espírito Santo e com a palavra de Deus na ponta da língua. É isso. Vai para a Galileia, saiu da Judéia e vai outra vez para a Galileia. Vai pregar na sinagoga. E o povo gosta de escutar ele, sim ou não? Sim ou não? É bom. Mas ele agora, versículo 16. Indo para onde fora, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para, ele lia o quê? Vamos lá, bota o 17. Então lhe deram o livro do profeta, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre, e ele está lendo isso onde? Onde? Em que cidade? Isso. Ele foi glorificado na Galileia, mas agora ele foi para, era a sua cidade natal, sim ou não? Na verdade não era a cidade natal, porque ele nasceu em Belém, mas foi morar ainda novo depois que voltou do Egito. Tá certo? Ele está agora em Nazaré, sim ou não? Está pregando? Tá ou não está? Lendo a palavra do Senhor? Sim ou não? Versículo de número 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de, verso 29, levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cimo do monte sobre o qual
estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Verso 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Agora ele está em Nazaré. Estão gostando do que ele está dizendo? Estão querendo matá-lo? Pois é. Você quer dizer, eu quero dizer a você que cada dia traz consigo seu mal. E você vai ter que aprender a lidar com ele. E só consegue vencer cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Você sabe por que Jesus sabia de Bíblia? Por que ele lia o profeta Isaías? Segundo alguns estudiosos, como Flávio Joséfo, não gosto muito de ficar citando essas coisas, não. Mas segundo Joséfo, Jesus era tão culto, se não mais, do que o apóstolo Paulo. Ele não era culto porque o Espírito Santo colocou as coisas na cabeça dele. Ele era culto porque lia, porque José o preparou. Todo mundo que via Jesus se lembrava de José. Não é este filho do carpinteiro? Não é este o filho de José? Porque estudava, porque investia em si mesmo. Essa é a grande verdade. Não podia utilizar seus poderes sobrenaturais. Não. Mas o que nós vemos aqui é que nem todos os lugares o recebia bem. Na sua própria casa, na sua própria família. Talvez por isso nós temos o hábito de dizer que um profeta não tem valor senão na sua própria terra. Nazaré era como Krypton para o super-homem. Sabe aquele local que todas as vezes que o super-homem chegava, lembra? Ele ficava fraquinho. Era só sair, certo? De perto da kryptonita que as forças do super-homem voltavam. Era assim que funcionava. Jesus era poderoso. Onde? Cafarnaum. Onde? Betânia. Onde? Nazaré. Onde? Naim. Onde ele era poderoso? Ele era poderoso em todos esses lugares. Mas quando ele chegava em Nazaré, ele ficava fraco. Olha só. Ele era poderoso onde? Onde ele não era comum. Onde ele era tratado como quem era de verdade. E o mais legal, ele não tinha problema nenhum com isso. Isso é que sabe? Porque se fosse um de nós, se tinha um local que nós não gostaríamos mais de ir na nossa vida, seria, eu vou num lugar onde ninguém... Mas ele ia lá, fazia muitos milagres? Não fazia, porque tinha gente lá que cria. Então ele fazia poucos milagres, mas não deixava de atender a demanda daquele lugar. Essa é a verdade. Mas ele sabia conviver, que é numa sinagoga na Galiléia, onde todo mundo gritava seu nome, a sinagoga estava cheia para ouvi-lo, que é em Nazaré, onde as pessoas queriam expulsá-lo, dizendo, vai embora daqui, some desse lugar, nós não reconhecemos você. Não é ele irmão de Judas, não é ele irmão de Tiago, não é ele o filho de José, não chama sua mãe Maria. Jesus era tratado de forma comum. É assim que funciona. Mas, versículo 31 do capítulo 4, desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. É fantástico, quer ver? Vamos ler um pouquinho. Aí, vou ler até o 37. Vamos lá, coloca o 32, só para o pessoal todo ver. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com... Olhe para mim agora para você entender o que significa isso. A exposição da palavra de Deus do Velho Testamento na época de Jesus era diferente da de hoje. Se isso aqui fosse uma sinagoga na época de Jesus e eu estivesse falando algo sem citar o texto, você poderia me rebater. Não era um monólogo, como é na cultura de hoje. Qualquer outro rabino poderia se levantar e dizer, não concordo com isso que o senhor está dizendo, porque Êxodo capítulo 14, verso 17, está escrito assim, assim, assim. Isso removeria a autoridade daquele que estava falando. Quando o texto diz que maravilhavam-se da sua doutrina,
por causa da palavra. E mais, porque a doutrina dele era feita com todas as vezes que alguém se levantava para questionar Jesus, ele tinha um texto bíblico para dizer, mas está escrito, como ele fez com Satanás. Lá atrás, ele fazia. A mesma autoridade que ele mostrou para Satanás, quando usava um texto contra ele, ele mostrou. Porque Jesus era o mesmo, presta atenção, a Arca da Aliança, lembra a Arca da Aliança, Velho Testamento, por fora ela é revestida de quê? Ela é revestida de quê? Quem é que via dentro da arca? Quem é que podia abrir a arca e olhar lá dentro? Só quem? Só o sumo? Só ele que podia olhar onde? Por fora todo mundo podia? Mas por dentro quem é que podia? Só o? A arca por fora ela era de quê? Uma folha de ouro. E por dentro da arca tinha o quê? Ela era revestida de quê por dentro? Ela era de madeira, sim ou não? Por fora ela tinha uma folha de ouro, sim ou não? Por dentro ela tinha o quê? E em cima da madeira era o quê? Folha de... Alguém ia ver dentro? Só o sacerdote? Então por que Deus mandou colocar a Arca da Aliança representava Deus? Sim ou não? Então quando ele manda botar a mesma coisa de fora por dentro, o que ele está querendo dizer é: eu não vivo de aparência, o que todos me veem por fora eu também sou por dentro. Você consegue entender isso? É a força da autoridade de Jesus. O pessoal está dizendo, ele, sua doutrina, porque a sua palavra era feita com o quê? Com o quê? Com o autor e... Isso, vamos até o 37, rapidinho, por causa do horário. Vamos lá. Achava-se na sinagoga... deixa quieto. Vou pular isso aqui. Tá certo? Mas preste atenção. Onde isso está acontecendo? Onde é que está acontecendo? Não, volta. Volta para mim no 31. Eu preciso explicar isso. Onde é? Ele já falou na sinagoga da Galileia, sim ou não? Foi bem recebido, sim ou não? Aí ele foi para Nazaré, foi bem recebido? Aí ele vai para Cafarnaum, ele é bem recebido? Sim, olha só. Por um lugar ele passa, ele é bem recebido. Por outro lugar ele passa e não é bem recebido. E a vida? A vida continua, mano. Você está entendendo? Para de prestar atenção em quem não tem nada a ver com você. E você está entendendo? Para com isso, para de ficar... Jesus está andando, me recebe bem aqui, eu estou aqui, foi aqui, me recebeu. Agora ele vai para Cafarnaum, cidade preferida de Jesus. Por quê? Porque na época de Jesus, era assim, como São Paulo, capital. Não de tamanho, mas por onde as coisas passavam. Eu morei 2 anos e meio em São Paulo, quando era solteiro. São Paulo as coisas chegam primeiro na moda, chega primeiro na construção. As coisas chegam por lá. Cafarnaum era assim, uma cidade marítima, tá certo? Mas também de um ambiente terrestre muito bem estruturado, armazéns e uma boa estrutura. Por isso Jesus concentra ali seu ministério, porque por ali passavam as caravanas que vinham da Índia, trazendo suas especiarias para subir para a Europa. Por ali passavam as notícias, por ali passava o comércio, por ali passavam as pessoas. E se Jesus criasse alguma coisa ali, ele estaria colocando ou enviando aquilo para todos os lugares. Então em Cafarnaum, em particular na casa da sogra de Pedro, talvez 30 metros separem a casa da sogra de Pedro da sinagoga de Jairo. Ali ele fez muitos milagres, é verdade, mas mais do que milagres, Jesus estava ali, tratando Cafarnaum como uma cidade muito especial. Mas, a partir do verso de número 38,
Deixando a sinagoga, foi para a casa de Simão. Simão ali, Pedro. Ora, a sogra de Simão de Pedro achava-se enferma com febre muito alta. Lê ali para mim, por favor. Sendo já dia, saiu, e as multidões, e foram até junto, e insistiam para que não, preste atenção. Olha o que eles estão dizendo para Jesus: não vá embora, fica conosco, sim ou não? É legal, sim ou não? Sim ou não? Gostam da presença dele, sim ou não? É uma boa oferta, sim ou não? Mas ela é tão perigosa quanto a feita por Satanás. Bota o verso seguinte. Ele, porém, disse o quê? É necessário que anuncie do reino de também, pois para isso é que fui. Quem diria que uma frase tão doce de alguém que diz não vá embora, fique aqui, tem a mesma conotação tão perigosa quanto a de Satanás, ao dizer lança-te daqui abaixo, transforme essas pedras em pães, ou a do discípulo Pedro que diz, não morra, não faça isso. Jesus vai explicar para eles o que eles queriam só para eles. A intenção deles é boa, sim ou não? Mas o propósito não é esse. Aí Jesus diz, olha, é necessário. Ele está dizendo, eu até gostaria muito de ficar com você, mas esse não é o meu propósito. Não foi para isso que eu fui chamado. O que eu estou trazendo não é só para você, Cláudio. Também é para o Wesley. Também é para o Edalmo. Certo? Também é para a Juliana. É isso que ele está dizendo. Quando percorremos o capítulo 42, ou o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós vemos um caminho bem interessante trilhado por Jesus. Me encho do Espírito Santo, me preparo com a palavra e vou para onde? Vou para o deserto. No deserto vou enfrentar Satanás, sim ou não? E aí então eu vou cumprir meu propósito na Galileia. As pessoas gostam de mim. Vou para Nazaré, as pessoas não gostam ou não me compreendem. Aí eu vou para Cafarnaum, todo mundo gosta daquilo que eu estou fazendo, certo? Mas agora eles vão dizer, permaneça aqui. E ele diz, não, esse não é meu propósito. Eu vou continuar fazendo. Eu não sei o que Deus tem a fazer com você no seu deserto. Eu não sei. Eu sei que nós temos vivido um superaquecimento. Essa é a grande verdade. Não está fácil, não. E eu não estou falando do sol. Eu não estou falando da camada de ozônio. Eu estava voltando ontem. Um garoto de 15 anos. Para conseguir liberar a fase de um jogo, de videogame. Foi instruído pelo próprio jogo a pegar uma arma e matar algumas pessoas na escola. E para ele não fazer isso, ele tentou suicídio com os remédios do pai. Graças a Deus, foi socorrido a tempo. E o rapaz que o socorreu foi o mesmo que me levou ontem do local onde eu estava ao hotel. O deserto tem se intensificado. A cada dia que passa, vivemos mais conflitos. Somos menos compreendidos. Estamos querendo mais atenção. A cada dia que passa, nós queremos menos nos doar. Esse dia eu vi um filho falando algo para o pai. O senhor tem que fazer isso, porque eu não pedi para nascer. E a minha vontade era falar para ele, pergunta ao seu pai se ele queria fazer você quando ele estava fazendo amor com sua mãe.
Provavelmente ele só queria um momento de prazer. Mas quando sua mãe descobriu que estava grávida, viu aquilo cujo qual ela não tinha por intenção, como um presente de Deus vindo dos céus. Porque hoje nós vemos pais vendo filhos como presentes e filhos vendo pais como estorvo, como pessoas pesadas, como pessoas ultrapassadas. Essa é a grande verdade. Está ficando quente demais para viver junto com uma mulher, para viver junto com um homem. Está bem desafiador. Está bem quente para ter amigos. Também o deserto. E nós não vamos vencer se não estivermos cheios do Espírito Santo e dentro, mergulhado na palavra de Deus. Se não for assim, qualquer hora você vai dizer: eu vou embora da igreja, quero mais saber de igreja não, quero mais saber de casamento, quero mais saber de amizade, quero mais saber de nada. Eu vou jogar tudo para o alto. Por quê? Porque está quente demais. Esse deserto que eu estou atravessando, pois é, ele não é só seu, ele é nosso. Talvez a região cuja qual você esteja hoje realmente esteja com a temperatura bem mais alta. Mas não vá sozinho, não. Vá com o Espírito Santo. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Esquece isso. Leia. Mesmo que seja 2, 3, 5 versículos de manhã. Se você entende ou não, isso não é muito importante. Seria muito bom que você entendesse. Mas leia. E faça uma oraçãozinha e vá embora. Vá embora para o trabalho, para a escola. Vá embora. Porque lá fora o que tem é calor.